Olá, seja bem-vindo ao panorama desta semana. Veja agora os destaques de hoje. Criança precisa de andador e cadeira de rodas especiais para seguir com tratamento de saúde. Programação do mês de Maria tem início com as tradicionais celebrações e festividades. Preparativos para a próxima edição do Anime-se começam em abril. Fique ligado, o panorama está só começando. Como ocorre anualmente em maio, a comunidade católica comemora o mês de Maria. Tradicionalmente, nas paróquias são realizadas celebrações e festividades durante todos os dias do mês, para lembrar o período. Maio é um mês destinado à Virgem Maria. Nesse período, a Igreja Católica e a comunidade cristã celebram a devoção àquela que é considerada a Mãe de Deus. Durante todo o mês, se olha com sabedoria e fé a humilde figura que transformou a história da humanidade. É um mês para rezarmos e assim fazermos lembrança e menção à devoção à Nossa Senhora. Nós deixamos muito claro que a devoção à Nossa Senhora ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer? Que quando um fiel católico ele olha para a Virgem Maria, ele se depara com a imagem dela, com a pessoa dela, olhando para Jesus. É através dela que nos veio Jesus. Nas bodas de Caná isso fica muito claro também, né? Através dela o primeiro milagre aconteceu, mas sempre olhando para ela, visando Jesus Cristo. E toda essa comemoração é porque, se assim como eu, fico muito feliz quando agradecem a minha mãe, elogiam a minha mãe, quanto mais Jesus fica feliz quando elogiamos a mãe dele. É ela a quem nós acreditamos que não teve pecado, nasceu sem pecado, foi concebida sem pecado, subiu aos céus, enfim, é a mãe de Deus, então merece todas as glórias. Dentre as iniciativas, além das celebrações religiosas, estão a comercialização de comidas típicas do período, a maioria das vezes com renda destinada ao trabalho social desenvolvido pelas igrejas. Outra tradição é a realização de bingos em barracas nas áreas das paróquias e a tradicional coroação da imagem de Nossa Senhora. Aqui na Catedral, de modo especial, nós temos uma programação para o mês inteirinho. Então, todos os dias, quem vier, além de participar da Santa Missa, vai poder contemplar uma coroação, então, feita na imagem de Nossa Senhora, e além das barraquinhas e tudo mais, né? Esse ano, a paróquia da Catedral de São João Batista reserva uma novidade. Ao participar do bingo, a pessoa pode levar para casa uma camisa de futebol autografada por seus ídolos. A camisa oficial do Clube de Regatas do Flamengo foi doada pelo MAC, Movimento Amigos de Caratinga, para auxiliar na arrecadação da paróquia. O MAC ele foi fundado há mais de 10 anos, com o pensamento, a iniciativa de estar ajudando as instituições, o progresso das pessoas, de ação social, de um serviço que leva a promover o ser humano. Venham participar conosco, é por uma causa nobre, uma causa que vai fazer uma diferença na nossa sociedade, uma diferença para o bem. E nós contamos com a colaboração de vocês. Jogadores como Arrascaeta, Pedro e Gabigol, ídolos da torcida rubro-negra, deixaram a sua marca na peça do uniforme. O bingo pode ser adquirido de forma antecipada no escritório da Catedral ou no dia do evento. A cartela custa apenas R$ 5,00 e o sorteio será realizado na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, a partir das 19h30, na barraca em frente à Catedral. Eu queria convocar você, convidar você, a nação rubro-negra em especial, a você que está aqui todos os dias na nossa paróquia, que passa na nossa porta, né? Adquira o bingo, né? A nação rubro-negra, eu tenho certeza que vai se fazer presente. Você que gosta de contribuir com a nossa paróquia, que é presente aqui, a gente agradece. Desde já, é um bingo a R$ 5,00 e nós precisamos de você.
Nós precisamos da sua ajuda. E salve o mês de maio, salve o mês de Maria. Que as bênçãos do céu de Maria, nossa Mãe Santíssima, nos inunda de fé e de muita prosperidade, de dias melhores. Agora nós vamos contar a história de uma criança que, depois de sofrer um acidente, teve a fala e a parte motora comprometidas. Hoje, o menino de quase 5 anos precisa da ajuda de todos para seguir com o tratamento e obter uma cadeira de rodas e um andador especiais para continuar evoluindo e ter mais qualidade de vida. Se você ainda não conhece, eu te apresento. Esse é o João Pedro Simínio de Freitas, o Joãozinho, que logo completará 5 aninhos. Joãozinho é apaixonado pela patrulha canina. Inclusive, durante as sessões de fisioterapia, é de olho na telinha que ele fica durante boa parte do atendimento. Quando toda esperança parece perdida. Vamos embora daqui! Quando heróis são mais necessários do que nunca. O nosso destino está em suas patas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Joãozinho faz fisioterapia e outros tratamentos porque aos 2 anos e meio sofreu um acidente. Ele estava no colo do pai, apanhando a cerola, quando pediu para descer e pegar os chinelinhos. Foi nesse instante, uma fração de segundos, que ele caiu e sofreu uma perfuração logo acima do olhinho, com um limatão para a motosserra. Com susto, o próprio Joãozinho retirou a ferramenta. Imediatamente, os pais o levaram para uma unidade de saúde e daí em diante foram realizadas quase 30 cirurgias. Ele lesionou a artéria cerebral esquerda, teve traumatismo crânioencefálico, hidrocefalia, foi necessário o uso de um dreno e ainda contraiu meningite. Só no Hospital João 23, ele ficou internado por mais de 5 meses. Ele andava, falava, tudo direitinho. Aí ele machucou, perfurou o olhinho com um limatão. Aí desde então ele ficou um tempo internado em Belo Horizonte, passou por 28 cirurgias e até então ele não tinha expectativa nenhuma de vida, Mas graças a Deus ele foi recuperando e agora fazendo as fisioterapia, E sempre com a ajuda do povo, Porque infelizmente a gente não tem condição de arcar com tudo, porque é um custo bem alto. João chegou para mim no final de 2021. Ele tinha um pouco mais de 3 anos de idade e ele chegou sem controle de cervical e sem controle de tronco. Então, com o passar do tempo, a gente foi trabalhando uma equipe multidisciplinar, tanto em casa, ele com as atividades em casa, aqui na clínica também a gente trabalhando, família super engajada no tratamento, porque é o diferencial também da família estar engajada no tratamento em prol da criança. Então, hoje em dia, nós conseguimos o controle de cervical, hoje o João já consegue sentar sozinho. Joãozinho é um verdadeiro milagre. Na época, a família morava na zona rural de Santa Rita de Minas. Mas depois disso, tudo mudou. Tanto a Meiriane quanto o marido dela se dedicam quase que integralmente ao filho. Mudou tudo, Tudo, completamente tudo. A gente teve que vir para Caratinga, porque para ficar mais fácil para o acompanhamento dele. E a gente veio com a ajuda do povo, do pessoal daqui de Caratinga, de todos os lugares que, graças a Deus, tem abraçado a causa do João, e a gente lá vai lutando. Esse engajamento no tratamento ele tem que ser em casa, tanto na clínica como em casa. A gente precisa dessa união pais-terapeuta, para a criança mesmo evoluir. E por isso que ele tem evoluído tanto, desde 2021 aí, que foi o acidente dele, até hoje. Mas para seguir nesse processo evolutivo, tendo em vista que a fala e a parte motora dele foram afetadas, Joãozinho precisa de alguns equipamentos de auxílio à marcha, como explicou a fisioterapeuta dele. Um deles é o andador. Hoje aí tem todo tipo de andador. Tem andadores posteriores, andadores anteriores, e o João precisa de um andador equipado, que supre as necessidades dele, para ele ser uma criança funcional.
tá? Então, esse andador vai promover para ele possibilidades. Então, ele vai conseguir passar, né? A gente vai treinar a marcha com ele no andador. Então, em casa, ele vai conseguir dar passo em casa, quando ele for para casa de um parente, num sítio, né? Na roça, onde ele precisar, e até na clínica também, esse andador vai fazer com que ele dê essa troca de passo e auxilie nesse treino de marcha dele. Além do andador, ele também precisa de uma cadeira de rodas, feita sob medida, toda adaptada. João tem 5 anos de idade, ele é uma criança muito grande, ele cresce, graças a Deus, ele tem crescido muito, só que sem a cadeira de rodas a gente não consegue. Então a gente vai associar o treino de marcha no andador com a cadeira de rodas. E a cadeira de rodas vai servir para quê? Para posicionamento em casa, para os pais conseguirem trazer ele para onde precisar, na rua, porque no colo, até para os pais também, né? Ele está muito pesado, é uma posição, e ele fica em uma posição desconfortável para ele, tanto para os pais, né? Para quem carrega. Então ele precisa estar bem alinhado nessa cadeira, por isso que é uma cadeira especial, feita sob medida para ele. E que aí posiciona ele e evita até a escoliose, né? Que é um desvio da coluna. Bem difícil, né? Para posicionar ele fica no colo, mas não fica confortável, ele cansa, a gente cansa. Para sair com ele, para vir para a clínica e em outros lugares também, né? Ele precisa da cadeirinha e precisa do andador para estimular, né? Para Deus abençoar que ele conseguir voltar a andar. O andador foi orçado em cerca de R$ 6.500 e a cadeira R$ 5.990. Mas além desses valores, a família precisa de ajuda com os vários outros gastos que Joãozinho demanda. Uso de medicamento, terapias. Ele é uma criança que precisa de terapias continuamente, constantemente. Então, sempre a criança ela precisa de um estímulo, né? E com o João não seria diferente. Então, ele sofreu uma lesão cerebral que ele precisa de ser estimulado todos os dias. A criança, como está em fase de crescimento, né? O cérebro está ali em fase de aprendizado, é agora. A gente precisa na infância. A infância é a fase mais importante do desenvolvimento motor. Por quê? É agora que ele aprende, né? Tem a neuroplasticidade. Então, a gente consegue trabalhar essa neuroplasticidade com o quê? Com estímulo. Então, ele precisa de estímulo com fisioterapia, fono, TO, psicóloga. Então, a gente precisa de uma equipe multi para conseguir que ele evolua. E é por isso que essa família conta com a sua ajuda para que o Joãozinho consiga dar continuidade aos tratamentos e tenha a cadeira de rodas e o andador que tanto necessita. O João é uma criança que realmente depende da ajuda da população. E mais uma vez eu venho pedir a vocês, quem puder ajudar de coração, a família precisa, o João precisa. Então, quem puder ajudar com o que puder, vai ser de bom agrado, porque eu tenho certeza que mais uma vez o João vai conseguir esse valor para conseguir a cadeira e o andador. Vamos abraçar essa causa? Para colaborar, basta fazer uma doação pelo Pix, chave 33 999 50 70 28, em nome de Meiriane da Costa Simínio Freitas. Quero agradecer a Deus primeiramente e a todos que vêm desde sempre ajudando a gente, que continuem abençoando, e quem puder entrar com a gente nessa causa, que Deus abençoe cada um de nós e Deus vai abençoar que tudo vai dar certo. Chegou o momento do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota de Ramos. Acompanhe. Crimes cibernéticos. Muitas pessoas acreditam que é impossível responsabilizar os autores de crimes cibernéticos, que haveria uma impunidade garantida para quem pratica esse tipo de crime. Só que essas pessoas estão redondamente enganadas. Primeiramente, é importante diferenciar o que são crimes cibernéticos próprios dos chamados crimes cibernéticos impróprios. Os crimes cibernéticos próprios são aqueles que, por definição, só ocorrem em meio cibernético. Como exemplo, nós temos o crime de invasão de dispositivo informático alheio. Não é possível invadir um dispositivo informático alheio sem que haja um meio cibernético, sem que haja um dispositivo informático a ser invadido, seja ele conectado à internet ou não.
muitas vezes é possível invadir um dispositivo, ainda que ele não esteja conectado à internet, conectando um pendrive ali, fazendo algum tipo de engenharia para poder suplantar um mecanismo de segurança que haja ali. Não é necessária a conexão da internet e, mesmo assim, havendo a invasão, o crime haverá incorrido, o crime terá existido. Ok, esse é o crime cibernético próprio. Os crimes cibernéticos impróprios são aqueles que, embora até sejam praticados em meio cibernético, naturalmente, habitualmente, né, na sua natureza do crime, na sua origem, eles não eram praticados assim. Como exemplo, nós temos o crime de ameaça. Ora, o crime de ameaça, quando surge no nosso Código Penal, não existia um meio cibernético para ser praticado. Só que é um crime que permanece desde então. Então, existe a ameaça verbal, a ameaça por carta, ou seja, a ameaça que não é por meio cibernético. Só que, mais recentemente, existe também a ameaça pelo meio cibernético, pelo Instagram, pelo Facebook da vida, pelo Messenger, pelo WhatsApp. Então, a ameaça é o que a gente chama de crime cibernético impróprio, porque é possível que ela seja praticada tanto pelo meio tradicional, como também pelo meio cibernético. Pois bem, sobre a rastreabilidade dos crimes cibernéticos. Como eu disse no começo, é sim possível rastrear um crime praticado pela internet. Lembrando que o conceito de crime cibernético abrange aqueles praticados pela internet ou não. Há situações em que é possível praticar um crime cibernético por um computador desconectado da internet, né? Como o hacker, por exemplo, tem acesso físico àquele computador e espeta ali um pendrive para poder, digamos assim, invadir aquele computador. Mas retornando, como que a polícia investiga e apura esse tipo de crime cibernético? Tem mecanismo sim. Se alguém profere uma ameaça de morte contra alguém no Instagram, por mais que tenha feito um perfil fake, por exemplo, aquele perfil se conectou à internet por meio de um endereço IP. Então, basta, por meio de ordem judicial, acessar a operadora de internet, indagar a operadora de internet, e a operadora responsável por aquele IP irá informar quem é o titular daquele contrato. Então, a primeira etapa é descobrir qual é o IP da conta que postou aquela ofensa. Para tanto, indaga-se a rede social. Pergunta-se ao Instagram, ao Facebook da vida. Instagram, quem é o IP, né? Qual é o IP da pessoa que proferiu tal ofensa por essa conta no dia tal, na hora tal? O Instagram vai dizer, o IP é esse. Aí, por meio do IP, a polícia consegue saber quem é a operadora de internet que provê aquele IP. Aí a polícia vai até a operadora de internet e pergunta à operadora de internet quem dos seus clientes estava conectado por esse IP na rede mundial de computadores, que é a internet, no dia tal e na hora tal, que é o dia e a hora da ofensa. A operadora vai dizer, pronto, já se sabe quem é o titular da linha, o titular da conta, né? Isso é suficiente para conseguirmos uma decisão justa contra aquela pessoa, condenando-a? Não, por quê? Porque muitas vezes numa casa tem várias pessoas e todas elas se conectam à internet por um mesmo IP externo. A operadora de internet ela não entrega na sua casa, na casa de qualquer pessoa que seja, vários IPs. Ela entrega um só IP e é o seu roteador que faz a administração interna disso. Mas todas as pessoas da sua casa se conectam à rede mundial de computadores por um só IP. Então é possível e é necessário, para poder descobrir quem de fato naquela casa praticou o crime, é importante que se faça uma perícia nos telefones celulares, nos computadores, para descobrir o endereço MAC, que a gente chama, que é o endereço físico da placa de rede daquele computador. Por meio desse endereço físico é possível saber quem foi o praticante da ofensa. Isso, claro, se a rede social, Instagram, por exemplo, tiver armazenado também, além do IP, o endereço físico da placa de rede dessa pessoa, tá bom? É claro que existe uma presunção inicial contra o titular da conta, mas é possível afastar essa presunção se ele comprovar que não foi ele, que foi outra pessoa, que foi um amigo seu que está morando na sua casa por um tempo, por exemplo, que praticou aquela ofensa por meio do celular do amigo. A perícia também possibilita saber se aquela pessoa está armazenando a própria mensagem ofensiva, né? O próprio login daquela conta pela qual foi postada aquela mensagem ofensiva. E aí torna desnecessário até mesmo haver ali a perícia sobre o endereço MAC da placa de rede, porque se a pessoa é apreendida, né, é surpreendida com um celular, e esse celular está logado na conta do Instagram da qual partiu a ofensa, então claramente existe aí uma forte presunção, né, um indício muito forte de que foi essa pessoa a praticante daquela ameaça. Enfim, como eu disse, os crimes cibernéticos existem na legislação,
têm punição e são possíveis de serem investigados. Claro que muitos desses detalhes que eu mencionei para vocês aí, esses acessos ao Instagram, à operadora de internet, dependem de ordem judicial. Então, não deixe de registrar boletim de ocorrência se você for vítima de um crime cibernético. Pois bem, essas são as dicas de hoje. Começou a venda de ingressos para a próxima edição do Anime-se, evento voltado para os apaixonados por quadrinhos, animes e games. Este ano, a programação traz algumas novidades. Confira. Desde 2019, o Anime-se reúne pessoas de todas as idades para se divertirem com atrações de temática geek. De acordo com a organizadora, já foram realizadas 4 edições, sempre com público acima das expectativas. O próximo encontro, previsto para julho, deve trazer novos jogos e um aprimoramento da programação tradicional. Esse ano a gente vai estar trazendo um jogo novo de luta, né, que é o Street Fighter 6, que inclusive vai ser lançado agora já próximo do mês do evento. A gente vai ter concurso de cosplay, né, mas só que esse ano tem os jurados tudo bonitinho. E vamos ter também apresentações de K-pop, apresentação de música, grupo de música de rap. A gente vai ter bastante novidade esse ano. E também a gente está liberando um espaço para grupos que tenha K-pop ou que canta e tal, para poder entrar em contato com a gente também, para poder estar participando no dia e fazendo a sua apresentação. Também está sendo organizado um campeonato de League of Legends. Quem quiser se inscrever pode procurar a equipe no Instagram, @Anime-se Evento Oficial. E você entra em contato na DM, né, no privado, e conversa com a gente, que a gente vai estar marcando tudo bonitinho e fazendo a ficha de cadastro, né? O concurso de cosplay, também a gente está fazendo uma ficha esse ano. Porém, se você já estiver com cosplay e tiver com uma fitinha tudo bonitinho, que vai ter a pulseira para você estar transitando no evento esse ano, você só pode chegar na gente, na administração, e perguntar se pode participar e tudo mais. E a gente ainda tendo vaga ainda, e ainda não estiver acontecendo o concurso, né, você vai poder estar participando. Embora ainda faltem 3 meses para o evento, os ingressos já estão no segundo lote. Para a organizadora, essa é uma prova do sucesso do Anime-se, não só em Caratinga. Eu tenho visto que tá vindo até pessoas de fora, então, tipo assim, igual agora, o pessoal lá de Governador Valadares tem procurado, perguntado sobre, para vir para cá, porque quer conhecer tanto a cidade quanto o evento, então eu achei bem bacana isso, o evento tá crescendo. Eu tô vendo que o Anime-se tá começando a virar referência, só de eu ver que o pessoal de Governador Valadares, BH também já procurou saber, algumas pessoas de fora tá procurando saber do evento para vir para cá. Então, assim, é uma coisa que chama a gente para nossa cidade, entendeu? Para trazer mais pessoas para cá. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje e conhecer mais a nossa programação. A você que nos acompanha, muito obrigada. Espero você na nossa próxima edição. Até lá!